Você está tentando entender a diferença de oligodendrócito e células de Schwann e você não consegue? Bem-vindo ao Ciência com Letícia, meu nome é Letícia e eu vou resolver este problema para você. Bom, ambas as células, tanto oligodendrócitos quanto células de Schwann, são células da glia, células que dão suporte ao funcionamento do sistema nervoso. E ambas as células, elas têm a mesma função, que é a produção da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Bainha de mielina é um revestimento que muitos neurônios têm em seus axônios, e esse revestimento ele auxilia como se fosse uma capa isolante, né? Como um fio de energia elétrica que ele é encapado. E por estar encapado, ele impede que as cargas elétricas se dissipem facilmente através dessa membrana. Então a bainha de mielina ela serve para isso. Quem fabrica a bainha de mielina? Oligodendrócitos e células de Schwann. Tá, mas então qual que é a diferença entre essas células? A gente tem algumas diferenças. A principal diferença é que os oligodendrócitos eles estão localizados no sistema nervoso central, enquanto que as células de Schwann elas produzem a bainha de mielina nos axônios do sistema nervoso periférico, ou seja, dos nervos, né? Então, lá nos nervos a gente tem axônios de neurônios que fazem parte do sistema nervoso periférico. Quem produz a bainha de mielina lá são as células de Schwann. Então, ambas têm a mesma função, oligodendrócito, sistema nervoso central, células de Schwann, sistema nervoso periférico. Mas, além disso, a gente tem outra diferença, que é uma diferença mais funcional também dessas células. Como que elas produzem bainha de mielina? Bom, a célula de Schwann, ela é bem engraçadinha, né? Que é a do sistema nervoso periférico. Ela se envolve ao redor do axônio do neurônio periférico de uma forma que a própria célula, por meio da sua membrana plasmática depositada em camadas ao redor do axônio, ela consegue formar como se fosse este rolo de papel toalha. Eu tirei o rolo de papel toalha do nada. Como se fosse esse rolo de papel toalha. Então, a própria célula de Schwann, ela se enrola ao redor do axônio do neurônio, que seria essa estrutura interior do papel toalha, e ela própria se enrola, e o núcleo dela vai ficar aqui, é o núcleo dessa célula de Schwann, e essa célula vai se enrolar, então, para produzir um pedaço de bainha de mielina. Então, um único axônio de um neurônio vai ter várias células de Schwann acopladas nesse axônio para que a gente tenha aquela condução saltatória do potencial de ação. Então, assim, a gente vai ter blocos, né, cada um contendo uma célula de Schwann revestindo aquele pedaço daquele axônio. Nos oligodendrócitos, não é assim. Nos oligodendrócitos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um oligodendrócito que consegue, como se fosse, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque não é assim. Mas como se esse oligodendrócito ele tivesse braços e pernas e ele conseguisse com esses braços e com essas pernas envolver diferentes axônios ao mesmo tempo. Então ele vai pegar um segmento de um axônio, outro segmento de outro axônio e com as pernas dele ele vai pegar outros axônios e assim ele vai fazer uma bainha de mielina também com a sua própria membrana plasmática. Só que ele vai conseguir fazer isso com vários axônios ao mesmo tempo. Então, ele não vai ficar que nem a célula de Schwann só num segmento de um único axônio. Não. O oligodendrócito ele pode fazer isso com vários axônios ao mesmo tempo, também tendo a mesma função, que é acelerar a condução do potencial de ação. Então, o oligodendrócito, né, ele vai ter o núcleo dele, o corpo celular dele, mas ele vai ter esses prolongamentos que vão em diferentes direções, moldando, né, indo ao redor de diferentes axônios para que esse axônio do sistema nervoso central consiga conduzir um potencial de ação também de forma saltatória, de uma forma mais rápida do que um potencial de ação que não tem essa capa de mielina para acelerar o potencial de ação. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!